Fala, Felipe. Bom dia pro pessoal que tá assistindo a gente. Tô reparando aqui que eu tô com o cabelo meio desarrumado. Eu achava que a vantagem de não ter cabelo é que ele nunca fica desarrumado, mas Que ele tá cabelo? levemente, tá esquisito. Não, aqui do lado tem um pouquinho, vai, por favor. Vamos ser generoso com o colega aqui. Mas vamos parar dessa Só, posso pouca falar um negócio vergonha aqui. importante aqui? Pode, por favor. Gente, um dos maiores desafios que a gente tem hoje é quando você entra numa plataforma para investir, sei lá, do BTG, da XP, da Orama, da Warren, né? O que acontece? Você tem lá 500 fundos de investimento, 600 fundos de investimento, né? Então, antigamente, na nossa indústria, né, no mercado de investimentos, o grande desafio era que você estava ligado a um banco e tinha meia dúzia de fundos só. Agora, ao contrário, você tem aí centenas de fundos. E o Eduardo sempre traz umas dicas muito interessantes, né, sobre aqueles que se destacam. Então, olho vivo aí, porque essa parte que ele traz, ela simplifica muito a vida do investidor. E lembrando, né, não é uma indicação de um modo geral para você que está assistindo o nosso call, a gente sempre faz indicações personalizadas. Então, a gente quer conhecer a sua situação financeira, os seus planos, o horizonte de investimento, e aí a gente consegue indicar os melhores fundos, os melhores ativos de renda fixa, os melhores ativos de renda variável. Dito isso, é com você, Eduardo Zavala. Exatamente. Eu ia falar sobre isso porque eu vou falar aqui de uma possível oportunidade. Mas a gente não deve encarar a oportunidade, a minha menção à oportunidade, como uma recomendação, né? Porque a gente precisa conhecer você, investidor, a gente precisa ver qual é o seu perfil, precisa ver se o fundo se adequa ao seu perfil, né? Então, é uma oportunidade no sentido de um evento que está acontecendo. Você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Mas não é uma recomendação que a gente precisa conhecer você para poder fazer recomendações. Então, eu vou adicionar aqui o meu PPT. Deixa eu ir lá para a tela do PPT. Vamos falar um pouquinho aqui sobre uma oportunidade que está acontecendo, que é a reabertura de um fundo, né? Então vamos lá. Queria falar sobre a reabertura desse fundo multimercado aqui, que é o JGP Strategy. O fundo, eu digo reabertura por quê? Porque até, se eu não me engano, fim de setembro, começo de outubro, esse fundo estava fechado. Ele ficou fechado durante a boa parte desse ano, né? Durante boa parte do ano passado também. E isso eventualmente acontece, né? Por vários motivos. Mas existem eventos que fazem com que o fundo de investimento feche. O que significa que ele está fechado? Que você não pode colocar dinheiro no fundo. Você pode pedir resgate, mas ele não está aberto para novos aportes, certo? Então, normalmente um fundo faz isso, por exemplo, quando atinge o chamado capacity, né? Que é o volume de patrimônio na carteira que permite que a gestão continue eficiente, que o gestor consiga lidar adequadamente com os pedidos de resgate, gerenciar todos os pedidos e prazos e girar a carteira de forma eficiente, né? Então, até certo volume, isso varia de fundo para fundo, né? Normalmente, as grandes gestoras costumam ter um capacity de fundo maior, mas não é regra. Isso varia de fundo para fundo, de estrutura para estrutura. Mas, normalmente, quando se atinge esse limite, o fundo fica fechado por um tempo. E tem outras decisões também que muitas vezes são comerciais ou de estratégia, né? Você vê o fundo verde, por exemplo, falar do verde é covardia, né? Que é citar o mitológico fundo aí da indústria, mas ele está fechado faz bastante tempo, né? O verde multimercado mesmo. Né? Você tem alguns fundos que espelham ele, que você pode acessar, mas o fundo verde mesmo está fechado faz tempo. Enfim, vários fatores. Esse aqui estava fechado, ele reabriu agora recentemente, né, no começo de outubro, e queria falar um pouquinho aí sobre esse fundo. Eu coloquei aqui na minha manchete aqui, né, multimercado sofreu no último ano, mas segue interessante. E eu queria explicar por quê. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho sobre as características, né, as principais informações do fundo. Ele é gerido lá pelo pessoal da JGP, é uma gestora bem conhecida já do mercado, né? É um pessoal que é oriundo do Banco Pactual, né? Antes de virar BTG Pactual, esse pessoal da JGP fez gestão nesse banco, né? No Banco Pactual. E, especificamente, o André Jakurski, que é uma figura já bem conhecida no mercado, né? Ele é ex-Pactual e também ele foi head da parte de gestão de patrimônio no Unibanco, né? Então,
já tem estrada aí o André Jacuzzi. Falar um pouquinho rápido sobre as informações principais do fundo, né? Ele é, segundo a classificação Ambima, ele é um fundo multimercado livre, ou seja, não tem compromisso com nenhuma estratégia específica, vai daquilo que o gestor ou a equipe de gestão está identificando como oportuno para investir, né? Então, isso vai ser particularmente interessante no caso desse fundo. Vou contar rapidinho como é que funciona a gestão dele daqui a pouquinho. Ele é um fundo para investidores em geral, então se você não é investidor qualificado, ou seja, se você não tem mais de 1 milhão em investimentos, ainda assim você consegue aportar nesse fundo. Ele tem um ticket de entrada aqui que é um pouquinho mais alto, né? 20 mil reais. Normalmente os multimercados estão um pouquinho mais para baixo, ali entre 1.000 e 5 mil reais. Esse aqui tem um ticket um pouquinho maior, mas ainda assim acessível a investidores em geral. As taxas dele, né, são 2% ao ano de administração, 20% performance básico, né? 20% sobre o que excedeu o CDI. E é um fundo que, se você pedir o resgate, você vai ter que esperar aí 31 dias para esse dinheiro de fato cair na sua conta de investimento lá da corretora. Ou seja, é um fundo que não te dá uma liquidez imediata. Então, para você tomar a decisão de aportar nesse fundo, tem alguns critérios. Se você conhece o mercado, você pode já inferir quais são esses critérios, mas se você precisa de um insight aí especial e personalizado, a gente te ajuda a estruturar os seus investimentos em fundos lá na iPlan. Vem conversar com a gente. Então, esse fundo esteve fechado ao longo do ano passado e boa parte desse ano. Ele reabriu para aportes recentemente. Quais são as características do fundo da JGP, né, desse multimercado aqui? Ele é um dos mais agressivos da JGP, mas mesmo assim tem uma coisa interessante, né? Ele consegue manter uma volatilidade histórica de 2,4% ao ano, ou seja, é um fundo que oferece um risco, expõe o investidor a um risco relativamente baixo para um fundo multimercado, né? Eles fazem uma gestão de risco muito concentrada ali, muito especializada para manter a volatilidade em níveis mais baixos, né? Esse fundo, ele tem preferência por ativos mais líquidos, né? Justamente porque é um fundo multimercado livre. Como não tem nenhuma estratégia pré-definida, o momento em que o gestor identifica uma oportunidade no mercado, relacionada a cenário macro, por exemplo, o fundo precisa estar preparado para ir lá e aproveitar essa oportunidade e captar esse desempenho que o gestor está enxergando. Então, eles preferem ativos que são negociados com maior facilidade, justamente para ter essa flexibilidade maior no giro da carteira. Esse fundo é um fundo, isso aqui eu achei legal contar, não é raro na indústria, né, mas eu nunca tinha falado sobre isso. Esse fundo ele tem uma estratégia de multigestão, né, então não é uma pessoa só responsável por todas as decisões do fundo, você tem 10 gestores que dividem o risco entre eles, né, mais ou menos proporcionalmente. Então, cada um vai cuidar de uma parte ali da carteira do fundo para evitar uma concentração desproporcional em gestor e também em ativos. Isso é muito legal, porque faz com que a carteira mantenha uma diversificação boa, né? Então, se o mercado dá um soluço ali, tem uma dor de barriga, você tem uma diversificação que vai ajudar a amortecer um pouco mais esses choques, né? Aqui, uns dados de consistência na gestão, né? Então, esse fundo ele tem 121 meses de história, só 10 meses de baixa, né? E 111 meses de alta aí das cotas. Ele tem um retorno acumulado de 181% contra 127% do CDI. Então, a gente está comparando na janela de existência desse fundo, né? Então, um fundo que tem uma consistência interessante na gestão. Esse fundo, tá aqui o gráfico mostrando o retorno, né, desde aqui de 2011, comparação com o CDI, que é essa curva mais clarinha aqui. Se você acompanha aqui os calls, né, e já me ouviu falando sobre índice de Sharpe, você vai reparar aqui que nos últimos 12 meses e também em 2021, esse fundo está com um índice de Sharpe negativo. E normalmente eu digo aqui para vocês que índice de Sharpe negativo é fria, né? Por quê? Porque o índice de Sharpe é uma medida de retorno ajustada ao risco, e quando ele é negativo, o que isso significa? Que está valendo mais a pena
por exemplo, deixar o seu dinheiro investido na renda fixa, lá no Tesouro Selic, por exemplo, né? Porque esse fundo aqui, ele está comparando ali na mesma base de risco, ele está entregando um retorno menor, então não está valendo a pena. Mas se você olha aqui em períodos mais, se você retroage mais e considera uma janela maior, você vai ver que o fundo tem um índice de Sharpe razoável para um fundo multimercado, né? Então, nos últimos 24 meses, 0,97, nos últimos 48, 0,73, e desde que o fundo existe, o Sharpe aí nesses 10 anos de existência do fundo, 0,89. Então, é um fundo que historicamente entrega resultado para o cotista, mas que passou por dificuldades e por isso que tem esse Sharpe negativo aqui. Então, por que eu estou mostrando isso aqui? Porque normalmente eu sempre falo, quando eu falo sobre fundos, eu digo que é importante você considerar os dados atuais, mas também olhar o histórico e tentar entender o que está acontecendo com o fundo, né, o que está acontecendo com a gestão. Se você olhar esses dados de Sharpe aqui isolados, você vai concluir que esse fundo não é uma boa ideia e, de repente, ele nem entra na sua seleção aqui, não entra, por exemplo, numa carteira de fundos que você montaria. Mas, quando você olha o histórico, você vê que essa fase aqui parece não ser típica do fundo, parece ser um evento aí que a gente pode ir atrás de uma explicação para entender o que está acontecendo com a carteira. Então, um resumo aqui, né, do que esse fundo tem passado aí em 2021, né? Esse fundo, no ano, ele acumula uma queda de 0,28% contra uma alta de 2,75% do CDI. Esse é um evento inédito na história do fundo. Você pega desde lá de 2011, nunca tinha acontecido uma queda dessa magnitude aqui, né? 0,28, você olhando isoladamente, você fala, mas é uma queda que, se comparar com ações, por exemplo, isso aqui não é nada. Mas para um fundo que mantém uma volatilidade baixa e que no histórico não tinha passado por isso, é um evento significativo, né? Então, o que aconteceu? Primeiro aqui, alguns eventos importantes, né? Esse fundo em 2020, ele teve uma captação bem agressiva, certo? Uma entrada forte de investidores, um aumento importante aí do patrimônio líquido, né, da carteira desse fundo, passando de 8 bilhões para 13 bilhões em um ano, certo? Só que aí o que aconteceu? Esse fundo começou a ter dificuldades em entregar resultado de curto prazo, e isso desencadeou também uma onda maciça de resgates, ou seja, esse patrimônio que bateu 13 bi ano passado, mais ou menos no fim do primeiro trimestre desse ano, um pouquinho mais para frente, chegou a 10 bi. Então, o investidor ali impaciente, né, com a dificuldade do fundo em trazer resultado no curto prazo, isso desencadeou uma onda forte de resgates. O que leva a gente a uma outra reflexão, né? Quando você considera um fundo multimercado, esse fundo, na nossa filosofia de enxergar o mercado de fundos, ele é um fundo que harmoniza aí com objetivos parecendo sommelier de vinho, né? Um fundo que harmoniza com objetivos de longo prazo, certo? É um fundo no qual você não vai esperar que o sucesso se apresente ali nos próximos 3 meses. Isso pode acontecer, mas normalmente a gente raciocina para um fundo multimercado, assim como a gente raciocina para uma carteira de ações. A gente está pensando no horizonte aí de 5 anos para cima, né? E o investidor muitas vezes querendo ver o retorno acontecer de forma imediata, sem entender no que ele está investindo, pode ter um comportamento como esse que a gente observou aqui, né? Depois que esse fundo passou por dificuldades, no entanto, ele já começa a recuperar, né? Então, do ponto mais baixo que ele enfrentou durante esse ano, durante os problemas que o fundo teve, e a recuperação já soma aqui 1,5%. Então, desde o dia do pior drawdown, né, da pior queda do fundo ali, do ponto mais baixo que ele chegou, ele já recuperou 1,5%. Então, um fundo que mostra já a resiliência e correndo atrás para recuperar dessas perdas. E o investidor que queria resultado de curto prazo e saiu por causa da dificuldade do fundo em entregar isso, não captou esse momento positivo aqui.
né? Então perdeu essa recuperação, acabou realizando o prejuízo, mas o fundo mostra já sinais aqui de recuperação, certo? Então é importante saber no que você está investindo, quais as características, que prazo que é adequado para manter esse investimento, né? E a gente oferece aí consultoria nesse sentido para que você possa tomar as melhores decisões. Só explicando rapidinho o que deu errado aqui. No começo do ano, no fim do ano passado e começo desse ano, os gestores eles estavam apostando no real contra o dólar, então numa valorização do real frente ao dólar para o primeiro trimestre de 2021. Então, alguns aspectos do cenário sugeriam para os gestores isso, foi a leitura que eles fizeram, de que, por exemplo, havia uma perspectiva de alta de commodities, depois da eleição do Joe Biden nos Estados Unidos, os gestores imaginaram que pudesse haver um fluxo de capital em direção aos países emergentes, porque eles acreditavam que os juros nos Estados Unidos iam ficar constantes, num patamar mais baixo, e que essa alta, esse ciclo de alta de commodities poderia beneficiar países emergentes. Então, eles acreditaram que haveria um fluxo de capital para os países emergentes, certo? O que aconteceu no primeiro trimestre não foi exatamente isso, né? E mais ou menos em meados do primeiro trimestre, as taxas de juros nos Estados Unidos viraram para uma alta, com preocupações com inflação, preocupações com talvez uma possível segunda onda de pandemia que pudesse prejudicar a atividade econômica, preocupação se a retirada dos estímulos que os Estados Unidos estavam dando para a economia para enfrentamento da pandemia seria feita rapidamente ou não, e se seria eficiente ou não essa retirada. Então, uma série de preocupações fizeram com que os juros voltassem a subir, e, portanto, foi na contramão da aposta que esses gestores tinham feito, né? Então, o fluxo de capital foi inverso do que eles esperavam e, portanto, prejudicou o real contra o dólar, e essa foi uma das principais dificuldades aí do fundo. A própria gestão nas cartas para os cotistas explicou isso, explicou essa tese, né? E assumiu ali que foi pega no contrapé aí por meio nessa análise que tinha sido feita do mercado. Então, mais uma coisa importante aqui que eu considero quando a gente olha para fundos, né? Essa transparência da equipe de gestão em se comunicar com o cotista. E, assim, quando tá tudo bem, gestor gosta bastante de escrever, né? Gestor gosta de colocar ali umas poesias nas suas cartas, né? Todo mundo fica feliz quando tá tudo indo bem. Mas quando as coisas não vão tão bem nas cotas do fundo, é importante que tenha transparência também, é importante que o gestor se comunique com os cotistas e explique o que está acontecendo. E a gente viu isso acontecer aqui com o fundo do JGP, então isso é bastante interessante e positivo. Para finalizar aqui, uma amostra do que é que os gestores estão enxergando pela frente, né? Eles estão apostando no dólar contra real e contra moedas de outros países emergentes. A carteira do fundo hoje, ela está preparada para posições mais táticas, né? Tentando aproveitar momentos, identificar oportunidades de momento e buscar lucrar com essas oportunidades. E alguma posição aqui pequena em títulos pré-fixados no Brasil, em juros nos Estados Unidos. Eu queria mostrar só uma última coisa aqui importante. Foi um estudo feito por essa consultoria aqui, Quantum Axis, um estudo sobre o impacto de você ter o fundo JGP Strategy na sua carteira, adicionando esse fundo, então, e eles fizeram uma simulação com uma carteira que possuía CDI, então renda fixa, Ibovespa, e fundos multimercados, né, e alguns fundos também, e alguns papéis atrelados à inflação. Então, uma carteira bem diversificada, mas com e sem a adição desse fundo strategy, né? Então, você vê aqui que, por exemplo, nos últimos 24 meses, você ter esse fundo na carteira adicionou um retorno aí de 0,60%. E desde o início, ou seja, nos últimos 10 anos, né, que esse fundo tem 10 anos de existência, 6,30% a mais de retorno, tendo o fundo da JGP na carteira, né? Então, esse estudo ele visa analisar o impacto de você ter o fundo, mostrando que
apesar desse fundo ter sofrido e passado por um momento difícil agora no primeiro trimestre, de forma geral, esse fundo entrega consistência na gestão e pode ser uma opção interessante para sua carteira, né? Então, esse momento em que o fundo reabre para captação, reabre para aportes de investidores, pode ser aproveitado aí, pode se considerar aproveitar essa janela de abertura. É um fundo que tem uma gestão experiente, é um fundo que tem uma volatilidade que é baixa, né, 2,7% ao ano. E esse estudo que o pessoal da Quantum Axis fez mostra que você acrescentar o fundo JGP Strategy na carteira traz um aumento de retorno sem prejudicar tanto o risco total da carteira, sem aumentar demais a exposição do investidor a risco. Certo? Então, tá aqui as minhas observações sobre esse fundo da JGP. Obrigado pela abertura, pelo horário aí, pela participação. Vejo vocês na próxima semana.